Então, o nosso assunto específico hoje, dentro da ecologia, é sucessão ecológica. A gente vai começar por aí, dando continuidade à nossa aula. Então, dá uma olhadinha nesse slide aí que a gente preparou para você ficar ligado no que a gente vai conversar hoje. Então, sucessão ecológica, galera. O que é a sucessão ecológica? Vamos lá. Sucessão, como o próprio nome já diz, né, tem uma relação aí de sequência. São sequências de acontecimentos que levam à colonização ou à recolonização de um ambiente. Dá uma olhadinha para mim aqui. Seguinte, o que acontece? Por que a gente tem essas duas definições aí, né, no conceito de sucessão ecológica? Por que não é só a colonização de um ambiente? Porque a gente pode ter algumas alterações climáticas, algumas alterações ambientais, até mesmo a influência do homem, causando aí algum malefício àquele ecossistema ou àquela parte, né, do globo terrestre que a gente esteja falando. Claro que a gente vai, como eu falei lá no início, né, nas nossas aulas anteriores sobre ecologia, a ecologia, ela se pega tanto a parte micro quanto a parte macro. Então, a ecologia, ela se preocupa com tudo, né? Desculpa, com tudo, com toda a ideia de interação dos organismos entre eles e dos organismos com o ambiente no qual eles estão inseridos. Beleza? Então, dá uma olhadinha de novo no slide aí para a gente continuar. Se liga. Como a gente falou, então, eles levam à colonização ou à recolonização de um ambiente. E aí a gente já começa a diferenciar a sucessão ecológica em duas classificações principais, que são as classificações de sucessão primária. Opa! Então aqui a gente está falando de primeiro, de inicial, primária, beleza? Ou sucessão secundária. E aí, vamos primeiro, obviamente, né, entender o que é a primária, para depois que você entender todo o processo, toda a sequência de acontecimentos que acontecem na sucessão primária, vai ser muito mais fácil para você entender como que funciona a sucessão secundária, ok? Então vamos lá. O que a gente tem que pensar? Olha para mim aqui. O que acontece no ambiente de uma forma geral, né, no nosso planeta de uma forma geral, é que o planeta está em constante modificação, em constante movimento. A gente fala, né, que o planeta como um todo ele está num equilíbrio que a gente chama na ecologia de equilíbrio dinâmico. Então não é um equilíbrio estático, ele não está parado ali em equilíbrio, ele está num equilíbrio dinâmico, ou seja, ele se mantém equilibrado, porém com movimentações, com modificações. Beleza? Isso é um conceito importante que você tem que ter na cabeça para tudo que você estudar a respeito de biologia. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em sucessão ecológica, quando a gente fala de sucessão primária, mais especificamente, a gente está falando da colonização, ou seja, do processo de início de surgimento de ecossistemas, de seres vivos e meio ambiente de uma forma geral, em locais onde não existia vida anteriormente. Então, quando a gente fala em sucessão primária, são os primeiros elementos vivos, os primeiros organismos que vão habitar e que vão começar o que a gente chama de colonização de um ambiente que anteriormente não tinha vida. Beleza pura? Então, dá uma olhadinha no slide aí, que a gente vai fazer um esquema para você entender isso com mais propriedade. Então, vamos lá. Se a gente está falando de um ambiente onde não havia vida anteriormente, vamos pensar aí numa rocha. Vamos pensar aí numa erupção vulcânica, por exemplo, né, lá no meio do oceano, que gerou aí a criação de uma ilha. Nessa ilha de rocha magmática que está lá, acabou de surgir, óbvio, a gente precisa aí de um tempo, né, para essa rocha também sofrer algumas alterações, algumas modificações, um resfriamento dessa rocha, desse magma se transformando em rocha realmente, para você poder ter o início de alguma colonização. Mas a ideia não é a gente se prender a esse momento inicial onde não há vida, e sim é o momento onde começa a haver vida. Então vamos lá.
Os elementos, né, vivos, os organismos vivos que vão começar a aparecer aqui, que vão começar a colonizar essa rocha, eles vão ser chamados de pioneiros. Então, nós temos algumas espécies, vou escrever aqui para você, algumas espécies, pioneiras. Dá uma olhadinha aqui para mim. Esse conceito de espécies pioneiras, ele é extremamente importante. Por quê? Porque um pouco mais à frente, onde nós vamos falar da sucessão secundária, você vai ver que não haverá, né, essa importância dessas espécies pioneiras. Por quê? Nós estamos falando da sucessão primária. Então, as espécies pioneiras são aquelas que fazem o primeiro estágio da sucessão primária. Esse conceito de espécie pioneira, ele às vezes é explorado em provas de concurso, tá? E principalmente pelo fato de não serem muitas espécies que têm essa característica. Não são muitas espécies que conseguem fazer essa primeira colonização do ambiente que não tinha vida anteriormente. E aí, a gente, conforme nós fomos explicando isso para você, você vai conseguir ter isso mais organizado na sua cabeça. Então, vamos lá, voltando para o slide aqui. Então, eu falei que existem essas espécies pioneiras, mas quem são essas espécies pioneiras? Cara, principalmente as espécies pioneiras serão os líquens e também as cianobactérias. Então espera aí, a gente já está entrando numa especificidade disso. Então, as cianobactérias e os líquens, eles são espécies que têm a capacidade de colonizar um local onde não havia vida. Mas espera aí, quais são as características que levam essas espécies a terem essa possibilidade, a terem essa capacidade? Vamos trocar aqui rapidinho. O que acontece? Volta aqui para mim. Você tem que lembrar como é que funciona, né, essa ideia de colonização. Se você ainda não sabe, se você não tem isso bem refrescado na sua memória, você tem que lembrar disso. E como que acontece isso? Primeiro, se o ambiente não tem vida, se o ambiente ainda não é suficientemente preparado para ter vida, é porque ele não oferece as condições ideais para aquela vida, ok? E esses organismos, os líquens e as cianobactérias, eles conseguem, mesmo nessas condições adversas, desenvolver algumas características que os facilitam colonizar esse ambiente. Quais são, principalmente, essas capacidades, essas características? Primeiro, a questão de serem, de certa forma, autotróficos, tá? Então, o líquen, como você bem já sabe, ele é uma associação entre fungos e bactérias. Beleza? Então, essa associação entre fungo e bactéria é de uma tal maneira, depois a gente vai falar sobre relações ecológicas, a gente vai voltar a citar o líquen, mas para classificar em qual relação ecológica ele se encontra, mas não se preocupa com isso agora, se preocupa com a ideia, tá? Então, o líquen, ele tem essa associação entre fungos e bactérias, aonde o fungo, ele oferece para as bactérias uma proteção, principalmente com relação ao ressecamento. Então, ele mantém ali, no meio das suas hifas, uma umidade que é suficiente para que essas bactérias que estão ali associadas a ele consigam fazer os seus processos metabólicos. Processo metabólico mais importante do qual estou falando aqui é a produção de matéria orgânica. Através de quê? Através de água, sais minerais e o gás carbônico. Peraí. Então, a gente já falou da umidade, da água. A gente sabe que o gás carbônico ele está aí disperso no ar, a bactéria consegue aproveitar esse gás carbônico. Mas e aí? E esses sais minerais? Vêm da onde? Aí é que a gente vai pegar mais uma característica desses fungos que fazem parte do líquen. Esses líquens, eles têm uma substância que eles liberam, que é chamada de ácido liquênico, que ele é capaz de corroer as rochas,
formando literalmente fragmentos muito pequenos dessa rocha e liberando nesse processo alguns sais minerais que vão ser utilizados pelas bactérias para fazer o processo fotossintético. Beleza? Então, essa é a ideia das espécies pioneiras. Elas conseguem, em conjunto, né, os líquens principalmente, degradar um pouquinho ali a rocha, formando e liberando os sais minerais. Esses sais minerais vão ser utilizados pelo próprio líquen, que já mantém ali uma própria umidade e já tem contato com o CO2 do ar para fazer um processo metabólico fotossintético e gerar matéria orgânica para tudo. Caraca, então agora a gente já tem um ambiente aonde um ser vivo conseguiu se estabelecer ali pioneiramente, então é uma espécie pioneira, uma espécie que chegou ali onde não tinha nada e já está produzindo matéria orgânica. Opa, então isso é uma parada importantíssima, tá? Então dá uma olhadinha no slide aí, que eu vou te dizer agora qual é o nome desse estágio, dessa comunidade que se forma ali nesse primeiro momento. Então, o estágio da sucessão ecológica, esse primeiro, ele é chamado de ecese. Opa, ecese. Ih, caramba, passamos aqui sem querer. Ecese, beleza? E aí, como eu falei, também pode ser classificado ali como uma comunidade. Então, ele também pode ser chamado de comunidade pioneira. Bom, agora faz todo sentido. Ele é uma ecese, quando a gente fala em estágio da sucessão ecológica, ou ele também pode ser chamado de comunidade pioneira. Beleza pura? E aí, a gente tem uma evolução disso, obviamente. Então, se a gente tem esse primeiro estágio, pioneira, primeiro estágio, a gente vai ter, óbvio, um segundo estágio. E aí? Vamos continuar com o nosso desenho aqui. A ideia ali, né, da nossa rocha. Aí essa rocha tem lá os seus organismos, as suas espécies pioneiras, mas agora essa rocha ela já começa a sofrer algumas modificações que permitem que outras espécies comecem a chegar ali. Então a gente tem, além das espécies pioneiras, a gente vai começar a ter algumas outras espécies, principalmente vegetais, que vão começar a colonizar também aquele espaço. Beleza? E aí, galera, deixa eu anotar aqui para vocês. Vou até fazer uma divisãozinha aqui, ó, para você entender aonde inicia um, termina o outro, tá? Então, vamos lá. Olha para mim aqui. Continuando nessa ideia dessa sucessão de acontecimentos, agora vão acontecer outros fatores, vão existir outros fatores que vão possibilitar essas espécies que chegaram nesse momento, que não são mais as pioneiras, beleza? Então, o que favorece a chegada dessas novas espécies? Bom, a primeira coisa importantíssima que eu já falei para você é a disponibilidade de matéria orgânica, porque agora existe aquela matéria orgânica ali naquele espaço onde antes não existia, ok? Beleza, partindo desse princípio, só isso não é necessariamente o suficiente para essa matéria orgânica começar a ser passada para outros organismos. Acontece um outro fenômeno que é o seguinte: lembra daquele ácido licênico que eu falei? Ele vai corroendo essa rocha de tal forma que ele começa a formar rachaduras, pequenas fissuras nessa rocha. E essas pequenas fissuras começam a agregar ali nelas esses restos minerais, esses restos de rocha. E ali começa a formação de um solo muito incipiente, um solo muito inicial, mas já é a formação de um solo. Opa, peraí, então a gente já está falando que a gente já tem dois fatores principais aí nesse segundo estágio da sucessão ecológica. A gente tem a matéria orgânica, a gente já tem fissuras na rocha que formam o solo. E a gente vai ter o terceiro, que são as espécies pioneiras que continuam ali. Então, elas podem servir, inclusive, de alimentação para algumas espécies que vão chegar naquele local. Mas não é essa a ideia principal, porque os primeiros seres vivos que chegam
nesse segundo estágio da sucessão ecológica, são plantas, beleza? E aí, dá uma olhadinha no slide que eu vou te dizer quais plantas são essas. Eu vou até colocar aqui, não, vou manter em verdinho para a gente manter o padrão, beleza? Então, principalmente, a gente vai ter aí a chegada de alguns musgos, a gente pode ter também a chegada de samambaias, beleza? E a gente pode também ter ali a chegada de capim ou alguma planta mais parecida nesse sentido. E aí a gente já pode classificar qual é o nome desse estágio da sucessão ecológica. Então, esse segundo estágio da sucessão ecológica, ele é chamado de série. Então, são as séries, beleza? Essas séries são, então, o segundo estágio da sucessão ecológica. Mas quando a gente olha a nível de comunidade, como é que a gente chama essa comunidade? Bom, a gente vai chamar de comunidades serais. Comunidades serais, beleza? Então, a gente mantém aí esse nome, né? Séries ou comunidades serais. Então, vou fazer aqui aquela divisão que eu estava falando. Pô, passei de novo. Vamos lá, continuando. Isso é o segundo estágio, né? Então, a gente tem aqui, ó, segundo estágio da sucessão ecológica. Mas, lógico, nós temos ainda um terceiro estágio. Opa, e quem será esse terceiro estágio? Vamos fazer a nossa divisão aqui. Trocar essa corzinha. Beleza pura. Caramba, tá passando direto aqui. Ixi. Foi mal, galera. Passamos muito aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, ó, a gente vai ter o terceiro estágio. E esse terceiro estágio também a mesma história. Nossa rocha lá, lembra que ela agora já tem algumas fissuras, onde os sais minerais, aquele solo inicial já pode se formar. Ela vai continuar tendo as espécies que foram lá as pioneiras, né? Então, ela vai continuar tendo aqueles líquens lá. Ela vai continuar tendo as segundas espécies que chegaram, vamos falar assim. Caramba. Vamos lá. Probleminhas técnicos aqui do professor Rafael. O problema está entre a tela e quem está falando. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Só que agora a gente já vai ter a estruturação aí de uma comunidade maior. Então dá uma olhadinha para mim aqui que agora você vai entender esse outro estágio da sucessão ecológica. Bom, a partir do momento que a gente tem, né, as séries ou comunidades serais, você já começa a ter uma comunidade mais complexa ali. Você já começa a ter a possibilidade de chegada de outros organismos vivos mais complexos, que conseguem colonizar aquela área. Então, a gente vai ter a manutenção das espécies pioneiras, a gente vai ter a manutenção daquelas segundas espécies, vamos dizer assim, que começaram a chegar e diversificar mais aquele ambiente, e a gente vai ter agora algumas outras espécies que vão se estabelecer e estruturar melhor aquela comunidade, aquele ecossistema, onde a gente já tem aí uma complexidade muito maior de relações, beleza? E aí a gente vai conseguir ter plantas superiores. E com isso a gente vai conseguir ter vários animais que também vão agregar ali naquela comunidade. Não só isso, nós vamos ter muito mais organismos decompositores, por exemplo, vamos ter uma diversidade biológica muito maior, beleza? Então dá uma olhadinha para o slide aí para a gente continuar. Então, quando a gente fala de estabelecimento de espécies, aí a gente já está falando de outro tipo de vegetação. Lógico que a gente não precisa necessariamente ter vegetação muito alta. Pode ser uma vegetação arbustiva, pode ser uma vegetação de gramínea, depende da condição climática, dos fatores ambientais que determinam que comunidade que vai se estabelecer naquele local. Mas, óbvio, a gente também tem um nome específico para essa etapa, né, da sucessão ecológica. E a gente chama de
clímax. E quando a gente fala em comunidade, a gente também chama de comunidade clímax. Então, não tem mudança desse nome. É a comunidade... Ih, pessoal, peraí que isso aqui tá ruim demais. Comunidade clímax. Tá? Então, a comunidade clímax é esse momento, é essa etapa da sucessão ecológica, onde você tem aí já uma estrutura muito mais complexa, com muitas mais relações, com muita mais interação, onde você tem um ecossistema muito mais estável. Lógico, existem algumas características, algumas questões que a gente vai falar no próximo slide relacionados a cada uma dessas etapas, beleza? Mas vamos já dar início a esse pensamento. Vamos tentar entender o que cada um desses momentos da sucessão ecológica tem de característica. Então, rapidinho, vou colocar aqui, esse é o terceiro momento da sucessão ecológica. Dá uma olhadinha para mim aqui. Vamos lá. Vamos pensar a nível de biodiversidade. Vamos pensar em complexidade ali de seres vivos que existem naquele local. Quando a gente está falando de ecese ou comunidade primária, você acha o quê? Você vai ter uma complexidade muito grande ou uma complexidade muito pequena de organismos vivendo ali? Como a gente falou antes, são as espécies pioneiras. Então, são poucas espécies que vão estar interagindo ali. Então, na ecese, a gente tem uma biodiversidade baixa. A gente tem uma biodiversidade baixa e, por isso, a gente vai ter uma biomassa baixa. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores a respeito da biomassa, né? O que é produzido a nível de matéria orgânica pelos produtores, ok? Então, quando a gente tem uma comunidade em primeiro estágio da sucessão ecológica, na ecese, você tem essas características, biodiversidade baixa e biomassa também baixa, ok? Mas vamos pensar o seguinte, como é que está o nível de produtividade dessa galera? Está alta ou está baixa? Se eles são os primeiros ali a colonizar, se eles estão ali, ó, produzindo direto o próprio alimento, se eles estão se desenvolvendo, se estão chegando outras espécies e começando também um processo de maturação ali daquele ambiente, a produtividade nesses estágios iniciais da sucessão ecológica, ela vai ser muito alta. Mas espera aí, a gente tem duas produtividades que a gente falou nas aulas anteriores. A gente tem a produtividade bruta e a gente tem a produtividade líquida. Nesse caso, nos primeiros estágios da sucessão ecológica, na ecese e na série, a gente tem tanto produtividade bruta alta quanto produtividade líquida alta. E por que isso? Porque a produtividade líquida é realmente aquela parte da biomassa que vai ser transferida ou que vai ser utilizada no crescimento do organismo. Então, se você tem espécies pioneiras, espécies iniciais, que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, você também tem uma taxa de produtividade líquida alta, porque ela precisa produzir muita coisa para compor o seu organismo e se desenvolver. Beleza? Esse é um conceito que eu queria que você ficasse na cabeça. Mas vamos lá, vamos continuar olhando aqui no slide para a gente pensar na questão aqui da diferenciação de produtividade, de sucessão, primária e sucessão secundária. Bom, então como nós estávamos falando, a sucessão primária é aquela que realmente inicia do início. Parece redundante, mas é exatamente isso. Ela inicia do início, beleza? A sucessão secundária, ela já não vai iniciar do início. Então, a sucessão secundária, ela não vai ter o momento de ecese. Ela não vai ter a comunidade pioneira como inicial, beleza? Mas depois a gente vai falar especificamente sobre a sucessão secundária. Mas vamos lá, vamos adiante e a gente vai falar agora sobre as alterações ambientais ao longo da sucessão. Dá uma olhadinha para mim aqui. Vamos lá. O que acontece? Eu estava falando já com você, já estava introduzindo esse assunto para você ficar ligado que não é só entender quem chega, como se desenvolve, o que acontece ali para desenvolver uma comunidade
primária, uma comunidade seral ou uma comunidade e chegar até uma comunidade clímax. Não é só isso que você precisa entender. Você precisa entender também o que vai estar acontecendo com os elementos que compõem aquela comunidade, aquelas comunidades, aqueles estágios da sucessão ecológica. Beleza? Então a gente está falando, já falei de biomassa, já falei de produtividade, já falei de biodiversidade e, lógico, depois que a gente vai avançando nesses estágios da sucessão ecológica, você vai tendo uma complexidade maior das relações entre os organismos. Então, você vai tendo teias alimentares muito mais complexas e você vai tendo uma estabilidade, aquele equilíbrio que eu falei com você bem no início da aula, beleza? Então, dá uma olhadinha aí nesse slide para a gente continuar esse entendimento dessa matéria. Bom, como a gente estava conversando a respeito da biomassa, quando a gente fala, né, dessa evolução, dessa passagem de ecese para séries para clímax. Pensando sempre nesse caminho, tá, galera? Quando a gente está falando de sucessão ecológica, a gente sempre fala dessa ordem aí de acontecimentos, beleza? Essa ordem de evolução do ambiente. Então, quando a gente fala em biomassa, a biomassa, no início, na ecese, ela é muito alta ou muito baixa? Ela é muito baixa. Então, a biomassa, aqui nesse caso, ela é baixa. E depois, quando a gente chega lá na comunidade clímax, onde você já tem o estabelecimento de uma floresta ou estabelecimento ali, né, de um outro tipo de vegetação, você pode ter um pantanal, você pode ter um cerrado, você pode ter vários tipos de ecossistema, de bioma, que não é esse não é definido que clímax é uma floresta, tá? Presta bastante atenção nisso. Não necessariamente a comunidade clímax vai ser uma floresta. Ela pode ser outro tipo de bioma, mas o que importa é que ela tenha já ali a sua estabilidade, o seu equilíbrio e tenha chegado no grau máximo da sucessão ecológica. Beleza? Que permite, obviamente, aquelas condições geográficas, climáticas e até biológicas mesmo daquele local. Mas vamos lá. Então, se a gente tem uma baixa biodiversidade, uma baixa biomassa na ecese e lá no momento de clímax a gente tem uma alta biomassa, poxa, então é óbvio que ao longo da sucessão ecológica a biomassa tende a aumentar. Beleza? Então, isso é um conceito que você precisa ter. Isso é algo que você precisa saber a respeito da sucessão ecológica. E aí, vamos lá. Produtividade líquida. Bom, eu tinha falado para você lá que a gente tem a produtividade bruta e a gente tem a produtividade líquida. Opa, mas qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Cara, produtividade bruta é tudo a nível de biomassa que está sendo produzido pelos produtores daquele local. Então, é toda a biomassa, inclusive aquela que ele vai usar na própria metabolização, na própria manutenção da sua vida. Não só a biomassa que vai ser utilizada para o seu crescimento. Quando a gente fala em biomassa utilizada para o seu crescimento, aí sim a gente está falando de produtividade líquida. E a gente lembra que tem uma formulazinha para chegar até essa produtividade líquida. Vamos colocar aqui rapidamente. Então, a produtividade bruta menos a respiração, né, que é o principal fator aí metabólico de utilização dessa energia que foi produzida a partir do processo de fotossíntese. Principalmente, tá, gente? Lógico que a gente tem outros processos de produção de matéria orgânica, quimiossíntese, por exemplo, mas não é o foco. O foco é manter ali na regra, tá? Então, a regra, quantidade, volume é muito maior de fotossíntese, beleza? Mas então, quando a gente está falando de produtividade, a gente pode associar a taxa fotossintética. Só que quando a gente está falando de produtividade bruta, a gente associa diretamente a taxa fotossintética. Quando a gente está falando em produtividade líquida, a gente tem que diminuir ali o fator da respiração. Vou botar aqui para você não esquecer da respiração, tá? E vamos lá, volta aqui para mim. Se liga, qualquer organismo vivo
faz respiração, beleza? Qualquer organismo vivo precisa quebrar, metabolizar matéria orgânica para a geração de energia para o seu consumo. Então, não caia, mais uma vez, naquilo que a gente falou, naquela armadilha de achar que uma alta taxa de respiração, uma alta taxa de fotossíntese vão estar separadas. Elas estão unidas. Não só porque o produtor vai fazer fotossíntese, vai ser comido por um consumidor e esse consumidor vai fazer respiração e vai utilizar essa matéria orgânica na sua metabolização, como o próprio produtor também vai respirar, também vai utilizar parte dessa energia que foi produzida na fotossíntese. Beleza? Então, olha para o slide aí de novo, para a gente dar continuidade. Produtividade líquida. Ah, agora a produtividade líquida que você já entendeu que é a taxa fotossintética, basicamente, menos a taxa de respiração do ambiente como um todo que está sendo analisado, né? Daquela comunidade como um todo que está sendo analisada, o que você acha? Que durante a ecese, essa produtividade líquida, ela é alta ou ela é baixa? Bom, já adiantei para você um pouquinho antes ali que a produtividade líquida na ecese, ela é alta, beleza? Por quê? Porque os organismos estão produzindo muita matéria orgânica para utilizar no seu crescimento. E, óbvio, conforme a gente vai passando para os estágios de série e de clímax, isso vai diminuindo. Então, no clímax, a produtividade líquida ela é menor. Opa, volta aqui para mim. Vamos lá. Por que a produtividade líquida no clímax ela é menor? Porque como você tem uma comunidade ali muito mais complexa, muito maior, muito mais estável, muito mais equilibrada, você tem um equilíbrio também entre taxa fotossintética e taxa de respiração, taxa respiratória, quando você olha a comunidade como um todo, beleza? Por mais que os produtores continuem produzindo muita matéria, incorporando, crescendo, sendo comidos e assim por diante, quando você olha o saldo total da comunidade, você tem um equilíbrio muito grande entre fotossíntese e respiração. Então, a produtividade líquida ela é baixa. Usando aquele mesmo exemplo que eu usei nas aulas anteriores, que a gente falou especificamente sobre produtividade. A gente fala que o nosso salário, quando a gente recebe, é um salário bruto, né? Então, o que vem lá na folha de pagamento pode ser um valor alto, mas quando você pega todos os descontos, quando você tira ali tudo que é descontado, o que você recebe efetivamente é o seu salário líquido. Então, a gente pode dizer que na ecese você tem pouco desconto e o salário, no final das contas, líquido, acaba se aproximando muito do salário bruto. Ou seja, a produtividade líquida se aproxima da produtividade bruta. Então, ela é uma produtividade líquida alta. Quando a gente chega lá no clímax, você tem muito desconto. Por quê? Porque você precisa manter aquele próprio sistema. Então, a produtividade líquida ela é muito baixa e a gente pode dizer que ela tende a zero. Por quê? Porque a comunidade em si já tem o seu próprio equilíbrio. Então, independente das outras comunidades que estão ao redor, independente da sucessão das outras comunidades, aquela comunidade que chegou ali no estágio de clímax, ela já tem esse equilíbrio e ela se sustenta. Então, a produtividade líquida, ou seja, o que sobra é pouco e tende a zero. Exemplo clássico de comunidade clímax é a floresta amazônica, né? É a nossa Amazônia aí, que tem aí as suas questões de altíssima biodiversidade. Você tem ali uma estabilidade muito grande da floresta amazônica. Ela, por si só, ela vive num equilíbrio que é absurdo. É maneiríssimo isso, porque ela já chegou num estágio que ela está muito equilibrada. Mas, como a gente vai ver lá na frente, quando a gente falar dos biomas brasileiros, eu vou só passar aqui rapidinho. A produtividade líquida da Amazônia é muito baixa, tende a zero, porque tudo que é produzido fica dentro do próprio sistema. Beleza? Essa é a ideia. Então, olha de novo para o slide aí, para a gente anotar isso para você. Então, a produtividade líquida, ela vai o quê? Ela vai tender a zero. Beleza?
E aí, óbvio, a gente dando continuidade, né? A gente já está falando aí da biodiversidade desde o início, então vamos pensar, a biodiversidade no início da ecésia ali, ela também é muito baixa. Então, a biodiversidade na ecésia ela é muito baixa. Conforme a gente vai aumentando a complexidade e a chegada de novos indivíduos nessa comunidade, então lá na comunidade clímax, a gente tem uma alta biodiversidade. Então, a biodiversidade, nesse caso aqui, ela aumenta. Opa, volta. E aí, quando a gente está falando em alta biodiversidade, em alta complexidade, obviamente que a gente vai falar das teias alimentares, que também, no seu sentido ali, elas vão o quê? Aumentar, elas vão ficar mais complexas. Então, elas vão aumentar e ficar mais complexa. Beleza? E aí, quando a gente fala em estabilidade, óbvio que já estou falando disso, né, desde o início. Quando a gente fala em equilíbrio dinâmico, a gente está falando de uma estabilidade que não é estagnada, não é parada, mas é uma estabilidade. Então, quando a gente fala em ecese, qualquer alteração ambiental, qualquer choque ambiental que possa ocorrer ali, pode facilmente acabar com uma ecese. Volta para mim aqui, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, tá? Você tem lá, como eu falei, aquela comunidade pioneira, a ecese. Você só tem alguns líquens, algumas cianobactérias ali no solo, começando aquele processo até de formação de solo, né, na rocha, e você, de repente, tem ali uma mudança climática absurda, uma mudança climática muito grande, que, por exemplo, faça com que aquela região, aquela rocha, seja submersa durante um período de 4 meses no ano. Cara, você acha que aquela comunidade pioneira, extremamente frágil, vamos dizer assim, com baixíssima biodiversidade, com baixíssima biomassa, com uma produtividade líquida alta, beleza, mas com uma complexidade muito pequena, com uma estabilidade muito pequena, ela vai sobreviver a esse período, por exemplo, de inundação? Provavelmente não. Agora, se você fala numa comunidade que você já tem uma complexidade de organismos muito maior e você passa por um período de inundação e depois essa água retrai, aquela comunidade ali, ela tem uma facilidade muito maior de se manter, de continuar o seu equilíbrio. Então, ela tem uma estabilidade muito maior. Simples. É muito mais fácil acabar com uma ecese ou com uma comunidade primária do que pioneira do que acabar com uma comunidade clímax, beleza? Esse é o conceito. Então, olha aí para o slide para a gente completar ele aqui. Então, a estabilidade ela vai aumentar. Show de bola? Então, se você quiser, tira o print aí dessa telinha para você ficar com essas informações para você e vamos passar adiante. E aí, passando adiante, você já acabou vendo, já teve o spoiler, né, aí desse slide, e você está olhando aí nesse slide, principalmente alguns organismos pioneiros. Você está vendo aí nesse slide, então, principalmente aqui os líquens, né? Então, eles normalmente têm essa coloração bastante chamativa, né? Então, eles têm aí aquela característica que eu falei, né, de serem associações entre fungos e bactérias, que fazem essa maravilha, a gente pode dizer assim, de iniciar, de colonizar um ambiente completamente inabitado. Então, aqui, ó, colonização de uma área completamente inabitada, beleza? Espécies pioneiras são essas que a gente falou, alterações das rochas, formação do solo. Olha que maravilha. Fechamos essa parte. Vamos ao seguinte, aí a gente começa a falar sobre sucessão secundária. Dá uma olhadinha para mim aqui, que agora você vai entender muito mais fácil. Agora é mole, papum. Sucessão secundária vai ser quando ocorre algum processo, alguma coisa que acaba com aquela comunidade como ela estava formada anteriormente. Não necessariamente vai destruir toda a vida que existia ali, mas essa modificação ambiental,
esse problema ambiental, a gente pode até dizer assim, ele vai destruir aquela estrutura que existia naquela comunidade. E aí eu te pergunto, você acha que realmente vai destruir completamente? Vai tirar tudo? Não vai. Vão existir sempre alguns organismos, alguns seres vivos que vão se manter ali em estado latente, em dormência, soterrados, que depois de um período eles vão se reestruturar, se reestabelecer, beleza? E aí a gente tem também outras questões associadas a isso. A sucessão secundária, ela nunca vai partir do estado de ecese, porque você não vai ter ali necessariamente a formação de solo de novo. O solo já está formado. Ele pode ter sido destruído, ele pode ter sido prejudicado, ele pode ter sido queimado, por exemplo, né, como se faz em algumas plantações, em algumas florestas, em algumas partes do Brasil, até espontaneamente, no Cerrado, por exemplo, né? Mas aquela comunidade que ali se encontrava, ela não vai ser completamente destruída. E o ambiente como um todo também não. Então, o solo, por exemplo, não vai ter sido totalmente destruído. Então, você não parte da ecese, você vai partir das comunidades séries. E ali é a sucessão secundária. E um outro ponto importantíssimo é o seguinte: a sucessão secundária, ela nunca atinge o mesmo estágio de clímax que atingiu antes. Então, vamos lá. Você tem uma localidade que passou por todo o processo de ecese, comunidade serais e comunidade clímax. Acontece alguma coisa ambiental que detona aquela comunidade clímax todinha. Ela volta, vamos dizer assim, né, ao estado de série, onde ela vai continuar o seu desenvolvimento, mas ela nunca vai atingir o mesmo patamar de comunidade clímax que ela tinha antes. Ela pode chegar a ser uma nova comunidade clímax secundária. Então, ela pode chegar a ser, vamos falar de uma floresta, né? Você vai lá, desmata a floresta toda, faz uma plantação de alguma coisa. Depois você abandona aquela plantação, nunca mais mexe naquilo. Provavelmente, aquela floresta ela vai se reestabelecer. Outras espécies vão chegar ali, vão colonizar novamente, recolonizar, né, aquele ambiente. Ela vai voltar a ser uma floresta, mas a gente não chama mais de uma floresta primária, de uma mata primária. Ela não é mais um clímax primário. Ela se torna uma comunidade, né, uma floresta secundária. Ela é um clímax secundário. Beleza? Então, dá uma olhadinha nesse slide aí, que agora você vai juntar tudo isso. Então, tem a imagem aí, né, de uma queimada. Essas queimadas podem acontecer espontaneamente ou provocadas, né? A gente sabe disso. Mas aqui você vai, obviamente, ter a destruição de uma grande parte dos organismos vegetais e não só dos vegetais. Aí é uma coisa importante. Muitas bactérias que vivem também no solo, muitos organismos decompositores vão ser mortos nesse processo de queimada. Isso empobrece o solo. E isso vai fazer com que essa comunidade ela saia daquele estágio de clímax, ela perca aquela sua estabilidade, todos aqueles fatores que a gente falou na comunidade clímax, beleza? Então, vai precisar ocorrer o quê? Uma recolonização de uma área já habitada, cujo equilíbrio foi rompido por alguma mudança ambiental. E aí, galera, volta para mim aqui rapidinho, só para a gente entender isso. Quando a gente fala, por exemplo, da interferência do homem no ambiente, também é mudança ambiental, beleza? Não exclua o ser humano do restante do planeta, do restante do ambiente. O ser humano ele faz parte, ele é uma espécie, ele é um animal. Nós somos, né, animais, estamos convivendo, estamos vivendo em conjunto com todas as outras espécies que existem também. Então, mesmo quando é uma queimada proposital, mesmo quando é uma coisa criminosa, vamos dizer assim, é uma mudança ambiental. Quando a gente olha para a comunidade em si, para aquela comunidade não importa se aquilo foi espontâneo, se aquilo foi causado pelo ser humano, beleza? É uma mudança ambiental, tá? Só queria dar esse toque aí. Dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. E ela nunca, ó, se liga, nunca atinge as mesmas condições anteriores. Isso não significa que ela não consegue voltar ao estágio de clímax, beleza? Ela só não vai atingir as mesmas condições anteriores. Show de bola? Então dá uma olhadinha para mim aqui.
a gente está finalizando, então, essa parte de sucessões ecológicas, aonde você entendeu todo esse processo que é, na verdade, um processo de estabelecimento de comunidades complexas, estáveis e equilibradas. É um processo natural que vai acontecer tanto de uma forma primária, quando você não tinha nada vivo ali e vai começar a ocorrer a colonização, quanto de uma forma secundária, depois que você tem alguma mudança ambiental muito drástica e você depois retoma esse processo de recolonização e chega novamente a um estágio mais equilibrado. E com isso, a gente fecha a parte de sucessões ecológicas. Beleza?